1 João 2 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus, ela fala a respeito de alguns princípios que, se não forem bem estabelecidos, eles podem ser confundidos. A palavra de Deus, por exemplo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem muita gente que prefere não ter, porque entende que o dinheiro é maldito. Mas a mesma palavra em outro versículo diz que o dinheiro por tudo responde. O dinheiro não é o problema, mas o amor a ele é, porque não dá para ter mais de uma pessoa ocupando a centralidade do meu coração. Como Jesus não se presta à humilhação de se assentar juntamente com ninguém num trono estabelecido no altar do teu coração, certamente, se você convida alguém para sentar, ele automaticamente vai sair. A palavra de Deus não condena a grandeza. A Bíblia diz que uma geração contará a outra geração sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. Mas quando a minha preocupação é que a partir do Senhor eu me torne grande, aí a grandeza pode se tornar a minha maior pedra de tropeço. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Torre de Babel. Homens que tinham uma grande visão, que tinham unidade, que queriam construir algo grandioso, queriam ao final desse grande feito que o seu nome nunca fosse esquecido na história. E aí Deus não se agrada, por mais que haja uma grande visão e unidade, o propósito final não aponta para os céus. E o que os céus fazem? Eles desarticulam todo um projeto da terra. E a gente ouve e lê sobre essa história, mas ninguém tem menção do nome deles. No intuito de terem o seu nome escrito na história, acabaram tendo o seu nome apagado dela. A palavra de Deus fala em vários momentos sobre coisas que são desejáveis, mas se eu as desejo mais do que desejo ao Senhor, que pode me dá-las, aí eu tenho um problema. A unção é algo desejável, o ministério é algo desejável. Se você deseja isso, boa coisa deseja, diz a palavra. Mas se eu quero o Senhor só para usufruir da unção que vem do Senhor, não é mais o Senhor que eu quero, é a unção dele. E é por isso que a palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu curei no seu nome. Ou seja, é alguém que flui debaixo de uma unção extraordinária, é alguém que flui debaixo de uma ação sobrenatural. Eu curei no seu nome, eu libertei no seu nome. Ele diz: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então existem pessoas que acessam ao Senhor para usufruir dele, mas não querem ele. É o desafio da gente, depois de ter acessado o lugar da intimidade, querer sair desse lugar com algo. Meu irmão, pega isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. Você foi chamado para acessar esse lugar e permanecer nele. Porque se você recebe algo porque está nesse lugar, mas decide sair desse lugar, você está usurpando o céu. Alguém recebeu unção e agora deseja mais a unção do que o Deus da unção. Se divorcia do Deus da unção, mas continua caminhando com a unção é irrevogável. É alguém que conheceu a palavra e tudo que a palavra diz a respeito das riquezas que emanam de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Acessou o dono do ouro e da prata, tomou para si ouro e prata e agora não quer mais estar com o dono dela. Esse foi o desafio de Judas. Judas fez mais do que entregar o Messias. Judas vendeu o lugar secreto. Se me derem 30 moedas de prata, eu digo aonde ele está. Então, quando a palavra de Deus diz para que a gente não ame o mundo, não significa que você não vai estar no mundo, construir uma história no mundo, estabelecer coisas no mundo. Não, a mesma palavra diz em outro momento que por Jesus fomos estabelecidos, a partir da nova aliança, fomos estabelecidos como reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9 fala a respeito dessa nova identidade. Em outro momento a palavra de Deus diz que nós reinaremos na terra.
Mas reinar na terra não significa amar a terra. Faz sentido? Reinar na terra significa subjugar a terra. Ou seja, eu uso tudo que a terra tem para um propósito maior. Então eu uso a terra para algo que o céu me chamou para viver, para construir. Mas se o meu coração começar a amar a terra, agora então a terra me usa para algo que é distante do propósito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que eu não posso amar o mundo, nem aquilo que nele há. Você não foi chamado para amar aquilo que está na terra, mas você pode reinar, governar, estabelecer, subjugar sobre todas essas coisas. Você pode ser um homem de governo e reinado como Davi e ainda assim ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser um homem de autoridade como José e ainda assim ouvir e discernir os céus. Você pode ser um homem de sabedoria do céu como Daniel e ainda assim não se prostrar e não se humilhar diante de nenhum outro cenário por querer guardar a própria vida. Irmão, um dos sintomas de estarmos amando ao mundo mais do que ao Senhor é quando nos preocupamos mais com a nossa reputação do que com o nosso chamado. Quando Saul recebe uma notícia através do profeta que ele havia sido rejeitado por Deus, Saul não se humilha para receber de Deus perdão. Saul pede uma coisa: é possível que pelo menos o povo, quando olhar para mim, não perceba que a glória de Deus não está mais sobre mim? Quando eu passo a amar o mundo, um dos sintomas é: eu não estou preocupado com o que eu me tornei, mas com o que as pessoas acham que eu sou. Se as pessoas acham que eu ainda sou ungido, que a glória de Deus ainda está sobre mim, se as pessoas acham que o meu casamento ainda é saudável, se as pessoas acham que eu estou bem, está tudo bem. Eu não lembro o autor dessa frase, mas ele diz que cada um de nós carrega 3 pessoas dentro de si: as que nós achamos que somos, as que os outros pensam que somos e as que só Deus sabe que de fato somos. E na jornada, cada dia a gente é convidado para se despedir de uma dessas personalidades e assumir a única real. A sua melhor versão é a sua única versão. Tem a versão que você quer mostrar que é, tem a versão que as pessoas acham que é, e tem a única versão que é quem Deus sabe que você é, como Ele te fez. Alguém está comigo aqui? Alguém recebe essa palavra? Diga amém. Então não amar o mundo não significa ser um xiita, um radical, não significa ser nômade. Significa ter todas essas coisas, mas nenhuma dessas coisas te ter. Eu tenho prazer em hoje usufruir de coisas boas, mas eu nem cogitei abrir mão da fé quando eu não tinha nenhuma delas. Quando eu estava pregando, plantando igreja e estava morando de favor com as minhas malas no quarto da casa de uma ovelha, com a minha mulher grávida do meu segundo filho, despejado da minha casa. Não houve uma fração de possibilidade de imaginar negar a fé, porque Deus me deixou passar por aquilo. Porque eu também não lembro de uma fração de reclamação ou de inquietação da minha parte quando Deus me colocou em lugares que eu não poderia estar. O problema é que a gente não reclama quando Deus nos faz viver coisas improváveis, mas a gente acha que pode questionar quando Ele permite que a gente viva coisas não desejáveis. Se você não reclama quando Deus te coloca numa posição alta, então você não pode fazer pirraça quando Deus permite que coisas que não gostaria de viver, você esteja vivendo. Alguém comigo diga amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto e o sentido dessa afirmação de Paulo. Posso estar no hype, posso ser esquecido, posso ter muito dinheiro, posso ser despejado, posso ter uma saúde de ferro, posso estar por um fio, lutando contra o diagnóstico médico contrário. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando não há saúde na minha fé e no meu coração, que é enganoso, a gente vive entre os dois cenários, entre 8 e 80. Ou eu passo a rejeitar o mundo, eu não quero governar, eu não quero reinar, eu não quero ter posse, eu não quero ser um empresário, eu não quero ser um empreendedor, eu não quero liderar, não, eu sou o vermezinho de Jacó, eu prefiro ficar nesse lugar e tudo que eu quero é a vinda do Senhor. Maranata, hora vem, Senhor. Não, eu sou tão santo que eu posso me tornar insípido, insosso. Porque como virão se não há quem pregue? Como que a gente vai afetar a história se a gente se omite dentro do nosso chamado? Aí tem um outro extremo. Eu passei a amar tanto essa ideia de governo, autoridade, posses, riqueza, de sobrenaturalidade, que eu me tornei, cara,
ganancioso. Em algum momento o céu deixa de ter tanta, eu vou usar um termo que nem seria o ideal, mas vou usar entre aspas, deixa de ter esse fascínio e passa a ser só uma alegoria. Irmão, o maior perigo que a igreja pode viver é quando o céu se torna alegoria. O céu não é uma alegoria na história bíblica. O céu não é algo que carrega um sentido figurado. O céu não é lugar de destino apenas, é lugar de origem. Você nasceu lá e é para lá que voltaremos. Há uma nova Jerusalém. Há algo que foi quebrado, mas foi refeito. Há um ambiente de intimidade que foi ferido, mas foi restaurado. Há um jardim que foi invadido, mas foi restabelecido, redimido. E é para esse lugar que você vai voltar, porque a terra não é o seu lugar, mas o céu sim. Alguém comigo diga amém. Então a palavra de Deus diz, vamos voltar para o texto: não ame o mundo nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não dá para honrar mais de um Senhor, não dá para ter mais de um rei assentado sobre o único trono do altar do teu coração, pois tudo que há no mundo, e agora fala de carnalidade, não só de realidades naturais, mas do que existe de carnalidade dentro das realidades naturais: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Pastor, então eu preciso ter um padrão de vida em que eu não posso ter nada bom? Não. A questão não é o que você tem, a questão é por que você tem o que você tem e como você usa o que você tem. Se você pode ter um bom carro, tenha um bom carro, usufrua e usa ele, porque o metal perece, enferruja, as coisas passam. O carro do ano daqui a 10 anos não tem valor como tinha quando ele foi lançado. Usa do carro. Mas quando eu ostento, significa que eu estou tão inseguro na minha identidade que eu preciso mostrar que eu consegui coisas para que alguém veja valor que nem eu consigo ver em mim. Olha, eu tenho algo de valor. Alguém que está desesperado para ostentar significa alguém numa crise tão grande de identidade que quer mostrar que tem algum valor, que poderia estar onde está. Agora, alguém seguro dentro da sua própria identidade usa coisas até mais caras em alguns momentos e ninguém percebe. Por quê? Porque ele prefere passar despercebido, usufruindo do que tem, do que gastar o que não tem para comprar o que não precisa, para mostrar para quem não conhece quem ele não é. A ostentação é um desafio, mas as muitas posses não. Se você conquista de forma lícita, isso é uma bênção. E se não fosse, o próprio Deus não diria: me peçam e eu darei a vocês por herança nações, os confins da terra como a tua propriedade. Não fala só de comissionamento, fala de posse, propriedade. Senão o Senhor diria: e eu entregarei a vocês as nações da terra e os confins como lugar missional. Não fala de missões, ide por todo mundo, fazer discípulos, mas também fala de propriedade. Vocês comerão do melhor dessa terra. Mas eu não posso amar, eu devo subjugar. E qual a melhor forma de subjugar? Usufruir. Desfruta do que o Senhor te deu. Homem, desfruta da mulher da tua mocidade, desfruta dos teus filhos, daqui a pouco saem de casa. Desfruta daquilo que o Senhor tem te confiado. Isso é maravilhoso, porque uma das armas do inferno nem sempre é não permitir que a gente viva aquilo que a gente tem potencial para viver, mas é certamente não permitir que a gente usufrua e se deleite daquilo que a gente está vivendo. É a loucura de você estar vivendo a melhor estação da tua vida e a tua mente está sendo atacada para que você não consiga celebrar o que você está vivendo. Essa é a nossa batalha. A nossa batalha acontece muitas vezes na mente. Alguém está comigo? Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Versículo 17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Se for para ele, você pode fazer melhor. Vamos. Aleluia. Aleluia. É um desafio, irmão. Ter um pai como o pai que a gente tem e não se distrair com os presentes do pai é um desafio. Eu lembro que anos atrás o Subirá estava falando numa mensagem que ele chegava de viagem
e ele nem tinha descido do carro, os pais iam correndo para falar com ele: pai, pai. Ouvia o barulho do carro, eles iam desesperados, até que ele caiu no erro de comprar um PlayStation. Ele fala: esquece, agora eu sou o pai do ano. Chega da viagem seguinte, para o carro, tira a mala, abre a porta. Ué, cadê as crianças? Amor, cadê as crianças? Estão jogando videogame. O presente do pai, mesmo que com uma leve distração, roubou dele sem perceber a alegria da presença do pai. Irmão, é uma analogia muito boba, e a gente é criança, e isso é normal, mas o problema é quando já maduro, continuamos fazendo como crianças fazem. A gente está tão embriagado com a unção do pai, com a autoridade do pai, com os presentes do pai, com as portas abertas do pai, que talvez em algum momento a gente acaba se esquecendo que não é sobre o que ele nos dá para irmos sozinhos, é sobre quem ele é para irmos com ele. Ele estará com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Não é só sobre usufruir da unção de quem te ungiu, é sobre caminhar ao lado da fonte da unção. Não é só sobre compartilhar a revelação de algo que num ambiente de intimidade você ouviu, é sobre caminhar ao lado de alguém que você tem intimidade. Você não é um usurpador que vai acessar a sala do trono e vai viver 40 anos depois usufruindo daquilo que um dia você recebeu. Não, você está como a corça que anseia pelas águas, você anseia pela presença dele, você ama a presença dele, e porque ama a presença dele, pode usufruir sem culpa dos presentes dele. Alguém comigo diga amém. Bill Johnson diz que Deus está à procura de homens que não amam o mundo, para que possa confiar o mundo a eles. Ainda bem que eu vim, Jesus. Romanos 12:3 diz: pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo, isso aqui é muito bom, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vamos usar o português claro. Vai devagar. O que você tem, só tem porque Deus te deu. O que você sabe, só sabe porque Deus deixou saber. O que você faz, só faz porque Deus te deixa fazer. Alguém está comigo? Então não tem um conceito elevado a respeito de si mesmo, mas também não tem um conceito diminuído, porque vitimização é falsa modéstia, e falsa modéstia eu acho que é pior do que alguém que não tem humildade. É pior um cara que você vê, esse cara tem um problema, ele é soberbo, do que um cara que sabe o que pensa sobre si, mas finge que pensa algo menor sobre si. Já conheci alguém assim? Cara, não é porque eu estou na minha presença não, mas eu sou a pessoa mais humilde que eu já conheci. Já conheci alguém assim? Rapaz, é difícil ser humilde igual eu sou. É difícil. Irmão, não tem um conceito elevado sobre si, não tem um conceito diminuído sobre si. Tem a revelação de quem você é, a estatura que você carrega, o nome que você tem, para que Deus te chamou. É esse lugar que é um lugar de maturidade e plenitude. A palavra de Deus diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem. Mas a palavra de Deus também diz logo nos versículos seguintes: mas Deus já o revelou por meio do seu Espírito. Não está dizendo que Deus escondeu para sempre, está dizendo que Ele escondeu nele. Como que você acessa a tua medida? O que você ainda não viu, o que você não ouviu, o que você ainda não pensou, não sentiu, você acessa acessando o coração de Deus. Você acessa através do Espírito de revelação. O Espírito te revela: esse é quem você é, isso é o que eu tenho, isso é o que eu preparei, isso é o que você vai viver. Você não vai viver como um homem enganado, você não vai viver perdido, você não vai viver se exaltando, você não vai viver se diminuindo. Você vai ter uma revelação de quem você é, a altura que você tem, para que Deus te chamou, e vai caminhar à altura dessa identidade. Alguém comigo aqui diga amém. Agora Romanos 12, versículo 3 diz: de acordo, cada um tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E esse é um ponto sensível. Vocês estão comigo? Esse é um ponto sensível, porque se a palavra de Deus diz que a minha estatura, o que eu tenho, carrega a minha identidade, o conceito a respeito de mim mesmo, ele precisa ser coerente com o nível de fé que Deus me deu.
Significa que tem muita gente frustrada, porque talvez está tendo sonhos que nem é, a questão não é nem que eles são grandes demais, mas você ainda não tem um nível de fé compatível com o nível de sonho. Porque sonhos grandes nunca foram um problema para Deus, mas falta de fé sim. Tudo é possível ao que crê. Ou seja, a impossibilidade é subjugada pela fé. Em outro momento a palavra de Deus diz: se você crê. Ou seja, se a fé é a única coisa que viabiliza ou inviabiliza alguma realidade, nunca foi sobre o tamanho, sempre foi sobre se realmente eu creio no Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Irmão, guarda isso aqui, um conselho prático: não diminua a sua expectativa, aumenta a tua fé. Aumenta a tua fé. A gente não tem 20 mil pessoas nesse auditório. Hoje deve ter, sei lá, 12 mil, 10 mil. Mas temos um auditório que comporta até 20 mil pessoas. Eu estava numa reunião de pastores essa semana, e glória a Deus por isso. Uma reunião de pastores sêniores de várias igrejas, homens de Deus, santos homens de Deus, alguns grandes líderes, outros a sua maior marca é a santidade, outros é a profundidade bíblica, outros é a liderança, outros é a ousadia, enfim, cada um tem uma zona de graça distinta. E aí um deles estava falando: não, porque tem um pastor amigo que não aconselha fazer auditórios para mais de 7 mil pessoas. Eu falei: eu entendo, e por muito tempo eu ouvi sobre isso, isso se tornou um fantasma no meu ministério. Mas eu não preciso tornar um fantasma no meu ministério o que pode ter se tornado um fantasma no ministério de alguém. Porque se temos um auditório para até 20 mil e tem 3 mil, tá tudo bem. O que a gente está dizendo? Pai, recolhemos o máximo de vasilhas vazias que conseguimos e cremos que o Senhor pode enchê-las. Então o ambiente está preparado, e se o Senhor quiser derramar, nós estamos prontos. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu estou aqui, Pai, eu estou arando a terra. Pai, a gente está aqui, a gente está preparando. A gente está preparando. Se o Senhor olhar para a terra e quiser ver um povo ousado, você vai ver uma comunidade de fé que com 3 anos deixou de sonhar 500 para sonhar 20 mil. Isso é uma medida de liderança extraordinária, ousadia extraordinária? Não, é uma medida de obediência a partir de uma promessa. Ouvi desde que me converti que o Brasil seria um celeiro de avivamento, parte do sopro de Deus na terra nos últimos dias. Irmão, eu quero fazer parte do epicentro de uma onda que vai varrer as nações. Nações ouvirão o que o Senhor está fazendo, porque há um povo que mesmo não vendo, crê, e porque crê se move debaixo daquilo que em fé viu. Os meus olhos naturais dizem: não tem como, não tem espaço, não tem como pagar, não tem como fazer, mas a minha fé, ancorada em uma promessa de Deus, crê até os ossos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou sonho, segundo o seu poder que em nós atua. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Aí entra um outro ponto sensível. Pastor, eu nem consigo crer em coisas grandes, mas é a medida de fé que Deus me deu. Se Deus me deu pouca fé, ou uma fé nesse nível, eu creio que existem medidas de fé, até porque o texto me dá base para crer assim, até porque quando Jesus fala sobre o homem de pequena, se é pequena, é uma escala de grandeza, amém? Eu creio que existem tipos de fé, níveis de fé, e a palavra está dizendo: cada um tem um conceito equilibrado a respeito de si, de acordo com a medida que Deus lhe concedeu. Aí alguns vão dizer: pastor, a culpa não é minha, a culpa é de Deus, porque foi Ele que me deu a fé. Faz sentido? Ele é o autor e consumador da fé. Ele é a única fonte. Irmão, pega isso aqui. A única fonte que emana fé é o próprio Deus a partir da sua palavra. Fé não vem por impartation. Eu posso colocar a mão na tua cabeça e declarar: receba a fé. Não é assim que se transfere.
A fé não vem por nenhuma outra coisa senão por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu preciso ouvir mais sermões. Você precisa ouvir sermões que carregam a palavra de Deus, porque tem sermões que nem palavra de Deus mais tem. Não tem problema se ele é temático, não tem problema se ele é expositivo, mas precisa ser um sermão inspirado em palavra de Deus, porque a palavra de Deus não contém Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Ele é a sua palavra. Então, se a minha medida inicial talvez é menor do que a medida do meu irmão, a questão não é como eu comecei, a questão é como eu estou correndo a minha corrida. Porque se eu ouço mais, recebo mais, creio mais, vivo mais milagres, isso aumenta a minha porção de fé. Se eu busco mais, ouço mais dele, aumenta a minha medida de revelação, aumenta os meus fundamentos de fé. Quanto mais eu procuro, mais eu encontro. Quanto mais eu busco, mais eu acho. Quanto mais eu peço, mais eu recebo. Quanto mais estou meditando, imerso, inserido na palavra dele, mais fé eu carrego. Alguém comigo aqui, diga amém. Então, se me falta fé para algo, a responsabilidade é minha, não dele, porque ele está acessível tanto para a fé quanto para a sabedoria. A Bíblia diz que aqueles que desejam ou que buscam sabedoria, peçam a Deus, porque ele dá livremente aos que pedem. O pedido de Salomão, a gente vai ler o contexto, vai entender o porquê desse pedido. Foi parte da instrução do pai. O que você quer, Salomão? Ele fala: eu quero sabedoria. Se a todos que ele pedem, ele dá livremente, imagina um rei pedindo sabedoria. Como isso alegra o coração do pai. E aí junto com sabedoria vem recursos, vem reinado. Talvez parte daquilo que a gente esteja vivendo ou deixando de viver, esteja diretamente ligado ao que a gente tem pedido e buscado em Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais matéria-prima do que pedimos ou pensamos. Ele é o catalisador, Ele é o multiplicador, Ele é aquele que expande, Ele é aquele que faz mais. Mas a matéria-prima, o primeiro ponto, marco zero, é o que você pede ou pensa. Se não temos lugar secreto, vida com Deus, oração, intimidade, humilhação, humildade, temor, como pediremos ou pensaremos em algo? A gente só ouve. Você vira um ouvinte. Você senta aqui, ouve 40 minutos e toda a tua cosmovisão em base de fé está sendo construída a partir da expressão de fé de alguém. Isso é importante, como ovelha é indispensável, mas você precisa, como filho de Deus, ter mais do que só isso. Porque se o púlpito no domingo, por 40 minutos, é a única base de expressão sobre você, você só vai ter a fé talvez por uma semana. E é por isso que quando falta 2 cultos, você já se sente fraco. E é por isso que quando algo foge do teu controle, você se sente desanimado, porque cavamos poços muito rasos. A questão não é se vai chover, a questão é o quão profundo estão os meus poços para quando a chuva vier. Você tem que aprofundar, buscar-me-eis e encontrareis quando buscarmos de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu nem entrei no tema da palavra. Vou passar para você anotar. O tema da mensagem de hoje é: Deus não precisa de um plano B. Amém? Eu preguei essa mensagem há uns 4 ou 5 anos atrás. E aí, como eu não consegui preparar nada de ontem para hoje, porque eu estava bem mal, eu sentei ali e eu falei: pai, eu não faço isso, eu não me sinto confortável com isso. Eu creio que tem algo fresco do Senhor toda semana para compartilhar com o povo, mas eu vou acessar o que o Senhor falou comigo há algum tempo. E eu estou no 2º versículo e a gente não sai desse lugar. Eu creio que por mais que o tema seja esse, a palavra é outra. Deus tem algo para hoje que vai mudar a sua história, que vai conectar com a tua casa, que vai liberar o teu destino. Alguém recebe isso? Alguém crê nisso? Diga amém. Deus não precisa de um plano B. Irmão, quando você está mergulhado numa nova temporada, quando você está às portas do novo de Deus, esse é um dos lugares que mais amedronta quem não conhece o caráter de Deus. Mas é um dos lugares que mais, eu vou usar de novo entre aspas, deixa eufórico aqueles que já conhecem o caráter de Deus. Se eu te falar sobre futuro,
A ideia de futuro te amedronta ou ela te deixa animado, excited? Você está com expectativa, algo glorioso vai acontecer. Se eu te falar sobre futuro, o futuro ele te amedronta, te preocupa? Ou você crê que o teu futuro está nas mãos de Deus? Porque se tem alguém que deveria manejar bem o futuro, é o povo de Deus. Somos filhos daquele que é o Pai da eternidade, aquele que não se atrasa, aquele que trata 1000 dias como se fosse em 1 segundo. Ele passeia por toda a escala que a gente use para metrificar, para medir o tempo. Para ele é só referência. Você pega a Bíblia, por exemplo, capítulos e versículos foram colocados depois para que a gente pudesse ter uma referência. Abre lá em Romanos 3, abre lá em Mateus 4. Mas quando foram escritos, não tinham essa metrificação, essa medida. Entenda uma coisa: dias, meses, anos, horas, segundos são a medida da terra para metrificar e ajudar a gente a ter uma referência. Olha, espera por 9 meses. Olha, espera por 1 ano. No dia 31 de dezembro vai ter a mudança de calendário. É por isso que existe um calendário romano, existe um outro calendário na Ásia. É por isso que foi dividido entre antes e depois dele, porque a gente precisava ter referências. Mas para Deus essas referências são inexistentes. Ele pode fazer o que você viveria sozinho em 10 anos, ele pode fazer isso em 2 dias, porque Deus é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então quando Deus me chama para viver algo novo, ele não precisa de um plano B. Igreja, pega isso aqui em nome de Jesus. O problema é que muitas vezes, no intuito de ajudar ou facilitar o cumprimento de uma promessa impossível, aceitamos o plano B, que nada mais é do que um caminho difícil. Eu fui no Rio de Janeiro há 2 semanas atrás, fui convidado, e aí falaram: olha, a gente queria que você fizesse a sua cruzada de milagres aqui. Você fez há 3 anos atrás e foi um impacto na cidade, e a gente queria abrir as portas da cidade para isso. Falei: glória a Deus, eu queria muito poder fazer no lugar X. Eles falaram: olha, o lugar Y e o lugar Z é muito bom. Eu falei: eles são sensacionais, mas a palavra que eu tenho é sobre o lugar Y. Não, a gente pode ver, mas eu não sei se é tão simples assim. Eu falei: então quando a gente puder falar sobre esse lugar, a gente fala sobre esse lugar. Falou: não, você só quer esse lugar? Eu falei: eu só quero se for esse lugar. Então tá bom, então libera a data para ele desse lugar, porque a palavra de Deus diz em Jó: determinando tu um negócio, sedes firme, e a luz de Deus brilhará sobre os seus caminhos. O problema é que às vezes esse lugar, daquilo que aconteceu comigo há 2 semanas atrás, trazendo para a tua realidade, seja uma impossibilidade, e a gente aceita um plano B como se fosse uma realidade. Mas o plano B para quem caminha com Deus é fazer o plano A dar certo. Você não vai aceitar nada abaixo daquilo que já viu em Deus. Deus já te mostrou algo, Deus já te levou a um lugar, Deus já te fez acessar. Você sabe que a palavra dele é vida e verdade, ele é fiel em todas as suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é alguém que vai brincar com os teus sentimentos. Se Deus prometeu e disse que vai acontecer, no céu já aconteceu. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã? Aleluia. Pastor, tudo que Deus disse para mim, estou falando de promessa pessoal, vai acontecer na terra? Não. No céu já é uma realidade, como se você acessasse algo que já está pronto. Imagina, eu vou usar um termo aqui, meu Deus, que isso não dê corte, porque hoje em dia está tão difícil ser simples, humano, vulnerável. Imagina que existe um delivery, você foi lá no iFood e você... Já soltei outro merchan. Eu soltei sem querer o Red Bull semana passada, a gente está conversando com o Red Bull, talvez aconteça. Já pensou, mano? Uma igreja patrocinada por energético, os fariseus vão ficar revoltados. Todos tomam, tá? Energético. Vamos falar: que absurdo, energético na igreja. Eu tenho que tomar escondido em casa. Esses caras tomam no loud, que absurdo. Volta aqui. Eu tô brincando porque a gente tem sonhado com a ideia do iFood ser um patrocinador. Seria incrível, já imaginou o iFood patrocinador master, vira Brasil? Pessoal do iFood, eu sei que tem alguns diretores que congregam, assistem aqui, fica a dica. Bom, volta aqui. Você fez um pedido no aplicativo de delivery, o pedido entrou, foi pago, tá pago, amém? Tua promessa em Jesus, ela já foi paga. Se você vai acessar ou não, isso é um problema teu, mas está pago. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. A minha herança está disponível.
Então você fez um pedido, está pago, foi lá para a cozinha, está feito. O meu posicionamento é o que vai diferenciar se eu abro a porta para receber o que está a caminho ou não. Assim são as promessas liberadas por Deus sobre você. No céu já é uma realidade. Agora, se o delivery vai chegar ou não, irmão, aí depende de você. Porque a minha conduta, ela pode gerar acesso ou impedimento de acessar. Você quer um exemplo? A palavra de Deus diz que Jesus, na sua cidade natal, não pôde fazer muitos milagres. Irmão, você crê que Jesus queria fazer menos milagres na sua cidade natal do que fez em outras? Eu imagino ele conhecendo desde criança algumas pessoas doentes. Eu imagino ele já imaginando, cara, hoje o seu Juca lá que ficava na frente da sinagoga, hoje ele vai ser curado. Não, hoje a dona Marta que fazia merenda lá na escola, hoje ela vai ser curada. Mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres porque aquele povo, por já o conhecer na sua humanidade, não conseguiu reconhecer a sua divindade. Então eles não reconheceram que ele era quem dizia ser. Irmão, guarda isso. A ausência de reconhecimento a respeito da pessoa de Jesus gera uma impossibilidade. Eu não posso acessar aquilo que eu não honro. Já preguei sobre isso na mensagem O Poder da Honra. A honra libera acesso, a honra te habilita a acessar, mas a desonra, ela desabilita o acesso. Você quer um exemplo? A palavra de Deus fala que você deve honrar pai e mãe. E qual é a promessa que vem a partir disso? Os seus dias na terra serão acrescentados. Irmão, por que honrar pai e mãe acrescenta dia na terra? Por que ele não fala sobre uma outra promessa espiritual? Por que ele me fala sobre uma recompensa natural? Porque se eu honro a matriz da onde veio a minha vida na terra, eu recebo mais vida na terra. Tudo que você honra, você acessa. Tudo que você desonra, você desabilita. E é por isso que tem cristãos que creem que Jesus é o Salvador, mas não creem no caráter dele como provedor. Acessam o Jeová Jirê, não acessam o Jeová Jirê, mas conhece o Jeová Rafá, conhece o Emanuel, conhece o El Shaddai, conhece o poderoso Deus. Mas você acessa aquilo que você conhece, aquilo que você honra. Alguém comigo? Quantas vezes a gente aceita um plano B que é até um caminho difícil, porque a gente não consegue crer que Deus vai cumprir o plano A, que foi a palavra impossível que Ele liberou sobre nós. Se aconteceu com o pai da fé, irmão, vai acontecer com a gente, acontece o tempo inteiro. A mulher do pai da fé, quando ouve que vai viver o milagre, ri do milagre. O pai da fé, talvez já cansado de aguardar pelo cumprimento do milagre, providencia o seu próprio milagre. O problema é que todo milagre providenciado pela terra não é considerado milagre pelo céu. Aquele menino não é filho de uma promessa, ele é filho de uma precipitação. Se Abraão tivesse aguardado, viria de Deus o seu único filho. Mas como Abraão se precipitou, da terra vieram dois. A Bíblia diz que quando Deus olha para ele, pede que ele sacrifique o seu filho, ele diz: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem você ama. Irmão, olha para essa perspectiva. A terra olha para Abraão e sabe que ele é pai de dois. Os céus olham para Abraão e chamam ele como sendo pai de apenas um, porque tem coisas que você conquistou na força do teu braço e os céus nem consideram. E é por isso que tem coisas que a gente está orando para Deus manter de pé, e Deus está dizendo: eu não sei nem do que você está falando. Pai, mantém essa aliança de pé. Ele fala: que aliança? Mantém esse negócio de pé. Que negócio? Pai, manter essa sociedade de pé. Que sociedade? Eu só considero e garanto aquilo que começa em mim. Todo plano B é desconsiderado, todo plano C é descastado. O céu é indiferente com os nossos atalhos, mas os caminhos de Deus são perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. É melhor ser Isabel estéril, crendo que vai do seu ventre gerar a voz que clama no deserto, do que ser qualquer uma daquelas mulheres que podiam gerar, mas não receberam em si uma promessa. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Grande parte dos grandes feitos, na verdade a totalidade deles, a gente só lê sobre, só foram escritos, e a gente só se dá o trabalho de relembrá-los porque eles foram
inéditos e impossíveis. Vamos ser sinceros, alguém leria sobre o dia em que Jesus assentou um povo, todos dividiram entre si o lanche que haviam trazido, comeram e voltaram para casa? Alguém leria isso? A história não gastaria tempo escrevendo sobre. Se assim não fosse, a Bíblia não diria que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, não haveria papel suficiente para falar de todos eles. Ou seja, foram muito poucos relatados na Bíblia. Mas por que lemos e falamos sobre? Porque o lanche de um menino alimentou uma multidão. Por que lemos sobre o mar que se abre? Se houvesse uma ponte, um caminho natural, se algo natural acontecesse, jamais falaríamos sobre isso. Mas por que os judeus de geração em geração se sentam, celebram e se lembram? Porque eles lembram: o Senhor abriu um caminho sobre as águas, o Senhor nos deu livramento, o Senhor mudou a história, o Senhor nos removeu do cativeiro, o Senhor enviou pragas sobre um faraó com o coração fechado, o Senhor nos manteve durante a travessia, o Senhor nos fez conquistar uma terra prometida, o Senhor fez as muralhas caírem por terra, o Senhor estabeleceu sobre nós uma aliança. Precisamos trazer à memória o que nos dá esperança, e o que nos dá esperança não são promessas pautadas em naturalidade. O que nos dá esperança são promessas forjadas a partir de uma dinâmica de sobrenaturalidade. Você não podia, o Senhor fez. Você não sabia, o Senhor te deixou saber. Você não fazia, o Senhor te fez fazer. Ele fez, Ele abriu o caminho. O Deus que constrói caminhos no deserto, o Deus que estabelece príncipes no meio de um lugar de improbabilidade, o Deus que tira meninos aprisionados e transforma em governadores, o Deus que faz com que leões jejuem na presença de Daniel. É esse Deus que te chamou para viver a palavra dele, não os seus atalhos. Deus está dizendo: filho, há uma palavra liberada sobre você, e ela é a única que eu considero. E é sobre ela que eu quero falar, diz o Senhor. É sobre ela que eu quero que você medite, diz o Senhor. Porque qualquer coisa que fuja da minha palavra e da minha promessa, você se garante. Alguém recebendo algo de Deus de verdade? É uma mensagem de ensino profético, que traz alinhamento. E eu glorifico a Deus porque eu não vi até agora uma pessoa se levantando e sair. O temor do Senhor está aqui nessa sala, amém? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pode deixar esse texto, por favor. Irmão, se você se limitar a confiar só no que entende de Deus, você está fadado a nunca confiar em Deus. Vou falar isso de novo. Algum incendiário aqui comigo? Se você se limitar a confiar só no que entende, você está fadado a nunca confiar. Porque tudo que Deus faz de mais sobrenatural é improvável. É algo que não daria para você projetar. Vamos ser sinceros. Ele pega alguém como Esther, de fora do palácio, promove para dentro do palácio para libertar o povo. Esther, quem sabe não foi para um momento como esse que você foi gerada. Vou usar um português claro aqui. Promove um concurso de beleza para uma mulher levantada pelo Deus Todo-Poderoso acessar um lugar de destino e viver a plenitude do seu chamado. Os caminhos de Deus, eles não são previsíveis. Davi está indo levar a marmita para os seus irmãos. Lembra do iFood? Irmão, a gente tem na história um entregador de comida que se tornou rei. Ele está indo levar comida para os seus irmãos, e quando chega lá ele fala: o que está acontecendo aí? Que bagunça é essa aí? Não, tem um gigante que se levantou e está afrontando. Tá, e o que vocês vão fazer? Cara, tá todo mundo com medo. Ele fala: como que um homem sem aliança afronta o exército
que carrega uma aliança com Deus. Para Davi aquilo foi tão impensável que Deus pega o entregador de delivery e com algumas pedras entra na história da humanidade. Você vai em qualquer biblioteca, em qualquer campo acadêmico, de qualquer lugar na face da terra, você vai encontrar algo que fale sobre Davi e Golias. Seja como registro histórico, seja como análise da cultura de um povo, seja como análise de fé e religião. A humanidade entende e respeita essa história. Eu não sei como está hoje, mas algum tempo atrás, na FGV, se eu não me engano, eles usavam como parte da grade um livro que falava sobre a gestão extraordinária de Neemias. E independente da crença sobre a espiritualidade de Neemias, é impossível a gente não aceitar o que ele fez como gestor. Em 50 e poucos dias reconstrói coisas que uma geração não conseguiu por anos. Então ele consegue recursos, ele consegue a liberação do Estado, ele consegue acesso, ele consegue proteção, ele consegue mobilizar um povo, ele consegue apontar uma visão, ele consegue envolvê-los em torno de uma ideia, ele consegue preservar a chama deles acesa, ele consegue combater enquanto constrói, ele chama as famílias para perto. Então as famílias estão lá, alguns com espadas nas mãos, outros reconstruindo as muralhas. Ele consegue lidar com a crítica, ele consegue lidar com o escândalo que vem de fora, ele não se preocupa com a reputação, ele permanece construindo e as muralhas são reconstruídas. Você pode não crer no Deus de Neemias, mas não dá para negligenciar aquilo que Neemias viveu, e nós sabemos que foi a partir de Deus. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se nós nos limitarmos a confiar apenas naquilo que entendemos em Deus, nós estamos fadados a não viver milagres. Qual é o sentido de óleo descer do céu sobre vasilhas vazias de uma viúva? Qual é o sentido de pão descer do céu como maná para alimentar o povo no deserto? Qual é o sentido de um menino no cesto ser preservado dentro do palácio e ser educado por aquele que ele combateria? Qual é o sentido de Deus usar o perseguidor do seu povo para alimentar e educar o libertador dele? Qual é o sentido? Não precisa fazer sentido para a terra, se faz sentido para os céus. Ele faz o que quer, quando ele quer, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, porque ele é Deus, ele não deve satisfação. Ele fala e toda a terra se submete. Aleluia, bendito seja, aleluia. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham debaixo do seu propósito. Pastor, eu estou na igreja e nem todas as coisas têm cooperado. Pois é, filho, ninguém nunca te garantiu isso. Ser evangélico não te garante isso. Ser presente aos domingos não te garante isso. Entregar uma oferta não te garante isso. O que me garante isso? A ideia de que todas as coisas vão cooperar com o meu destino profético. 2 princípios: amar a Deus e caminhar debaixo do propósito. Uma parte da igreja peca em não amar a Deus. A gente ama o que Deus tem ou pode dar. É uma pequena parte, ela existe. E pode ser só um momento de transição. Tem várias pessoas que começam assim, em algum momento, quando tem uma experiência real com Deus, elas mudam. Mas tem uma outra parte que mesmo amando a Deus, não caminha debaixo dos seus propósitos, e por isso se cansa, desanima e desiste. Porque caminhar debaixo do propósito de Deus parte de um pressuposto: eu preciso saber qual é o propósito. Como eu posso ser obediente se eu não sei o que Ele espera de mim para que eu possa obedecê-lo? Como eu posso viver o meu chamado se eu nem sei para que Ele me chamou? Como eu posso caminhar nos caminhos que Ele tem para mim se eu nem sei quais caminhos são? A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas, e a glória dos reis está em descobri-las. O chamado se descobre no caminho, o propósito se revela no caminho. A identidade e cada medida maior de revelação da identidade se descobre no caminho. Primeiro, Pedro ouve de Jesus que se ele caminhar com ele, será feito pescador. Mas depois ele começa a se sentir abraçado como filho, em algum momento como amigo. Olha, essas coisas eu não digo para qualquer um, senão para os meus amigos. Ele é chamado para um núcleo muito próximo.
Depois da ressurreição, ele é chamado novamente, relembrado de uma promessa, então se estabelece como apóstolo. Mas tudo começou numa noite de uma pescaria fracassada. Ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Alguém está comigo aqui nessa manhã? Aí Pedro tem uma revelação que não poderia ter sido dada nem pela carne nem pelo sangue. Ele fala: você é o Cristo, você é o Messias. Estou parafraseando. Você é o Cordeiro, você é a resposta, você é a promessa, você é aquele que Isaías 9,6 falava a respeito. Aí Jesus fala: muito bom, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o próprio Espírito. É o mesmo Pedro que foi chamado para ser pescador. Agora ouve da boca do próprio Cristo a comissão que ele tem para a sua igreja. Ele fala: Pedro, você é pedra, rocha. Algumas religiões e algumas doutrinas entendem que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Por isso ele é considerado o primeiro pai da igreja. Mas não é sobre isso que Jesus está dizendo. Pedro está dizendo: Pedro, você é um fragmento da rocha. Ou seja, ele é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Jesus é a rocha inabalável. E você é um fragmento dela. Se você pegar um fragmento de qualquer tipo de rocha, você vai encontrar nesse fragmento as mesmas características da rocha em que ela foi extraída. O que Jesus está dizendo é: Pedro, você é uma parte de quem eu sou, e essa revelação é a pedra fundamental, e a partir dela eu edificarei a minha igreja. Qual é a revelação pela qual Jesus edifica a igreja? De que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro que veio salvar o mundo, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Messias, Ele é quem aguardávamos, Ele é aquele que seria transpassado, traído, Ele é aquele que seria feito maldito por ser colocado no madeiro, Ele é aquele que tiraria sorte das suas vestes, como toda a palavra já havia predito. Então Ele está dizendo: Pedro, a partir da revelação que você teve no Espírito, eu vou te revelar quem você é, e eu vou revelar quem a igreja é, e eu vou revelar a autoridade que a igreja tem. Ele diz: olha, eu darei a vocês a chave do reino dos céus, e o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Irmão, tem muita gente frustrada porque não tem vivido em Deus esse lugar onde todas as coisas cooperam, mas é muito provável que talvez você ainda não tenha entendido, e por não entender, ainda não esteja caminhando debaixo do seu propósito. Porque à medida que eu entendo quem Ele é, Ele me dá acesso a uma nova medida de revelação de quem eu sou nele. Quando eu entendo que Deus é poderoso, eu acesso a autoridade e revelação. Mas quando eu entendo que Ele é Pai, vem um novo nível. Quando eu entendo que Ele é bondoso, quando eu entendo que Ele é piedoso, quando eu entendo que Ele é misericordioso, quando eu entendo que Ele é provedor, quando eu entendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, a cada novo nível de revelação libera um novo nível de acesso. Eu lembro que quando eu vim para o Brasil, a gente pegou um carro, irmão, que faltando 2 meses para a gente devolver o carro, eu fui descobrir que ele estacionava sozinho. 2 meses preparando ele para venda. Estou falando diante de Deus, eu não estou... Cara, que botão é esse aqui? Aí ele fazia a leitura da vaga. Eu falei: não é possível. Não é possível, agora que eu vou vender. Onde é que eu quero chegar, irmão? Não adianta você ser herdeiro de tudo se você ainda está às portas do rei pedindo esmolas. Quem carrega a promessa, mas não sabe a promessa que carrega, vive como se não tivesse promessa nenhuma. É por isso que alguns de nós, é por isso que alguns líderes têm rabo preso com políticos, porque dependem deles para estabelecer sonhos dos seus ministérios. Você viu o áudio que eu falei aqui, aquela oração, aquela declaração que foi feita no final do ano passado? Eu falei: seja poder legislativo, seja judiciário, seja lobby de TV, ninguém vai parar a igreja. Irmão, alguém que deve favor não fala o que foi falado. Entenda isso: eu sei de onde vem o nosso socorro, eu sei aonde está estabelecida a nossa herança. Precisamos saber quem somos como igreja e o que carregamos como promessa, porque nós fomos estabelecidos de estação em estação até a eternidade. Homens passam, governos passam, economias passam, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Alguém comigo aqui diga amém. Então eu preciso saber o que eu carrego, senão eu vou negociar.
Eu posso ser, eu estou aqui usando analogias, eu posso ser dono de uma área com muito plantio e eu estar pedindo favor para alguém que tem algumas sementes, porque quem não sabe o que carrega vive como se não carregasse. Você tem um propósito, você carrega um chamado, o teu chamado antecede a tua existência. Eu lembro da primeira mensagem que eu preguei em Orlando, quando a gente foi enviado para a América, se chama Back to the Future. Se você quiser, ouve depois, eu acho que está no Spotify. Back to the Future. Eu falo que para acessarmos o futuro, precisamos voltar para Gênesis. Toda a configuração, o meu desígnio e a minha história só faz sentido no meu futuro quando eu entendo a minha origem. Vamos para a origem. Eu preciso correr, eu vou finalizar em 5 minutos. Alguém está comigo? Diga amém. Alguém sabe que esses 5 minutos são 10 minutos? Diga glória a Deus. Amém. Qual é a Gênese? O homem foi feito para intimidade com Deus. Vamos lá, características que a gente aprende na Gênese. Deus não faz nada sem preparar um ambiente. Deus ama ter intimidade com o seu povo. A Gênese é: acessamos um Deus que é paternal, provedor, Ele cuida dos seus. Acessamos um Deus que provê antes da necessidade chegar, antes de Adão sentir fome, ou seja, antes dele ter consciência que precisava de algo que ele sabia agora que precisava, já estava lá. Então, você olha para o jardim, você vai para Gênesis. Quem eu sou? Eu sou alguém que Deus tem prazer em ter aliança, convívio, intimidade. Quem Ele é? Ele é um Deus que provê todas as coisas. Ele me protege, Ele me guarda, Ele me blinda, Ele me esconde. Vemos as promessas, por exemplo, em Salmos. O salmista dizendo: os meus inimigos vêm contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Ou em outro momento: o Senhor é refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Essas realidades que a criação começa a descobrir a partir do relacionamento com Deus ao longo da história, já estavam implícitas e explícitas desde o princípio. Eu te protejo, eu te guardo, eu te fiz, eu te amo, eu te quero. Então, quando eu quero entender qual é o meu futuro, quais são as promessas que Deus tem para a minha casa, se eu estiver nele, Ele vai prover, Ele vai cuidar, Ele vai livrar, Ele vai blindar, Ele vai fazer com que eu não tropece. Se eu tropeçar, os caminhos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, não permanecerei prostrado, dará ordem aos seus anjos em meu favor, o Senhor abrirá as comportas dos céus, Ele me fará aquilo que eu não poderia fazer, porque Ele é bom, Ele é bondoso, Ele é piedoso, Ele é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é fiel. Alguém comigo aqui diga amém. As características de Deus a gente encontra elas nos mandamentos. Por exemplo, não adultere. Por que Ele fala para a gente não adulterar? Porque Deus é fiel. Por que Ele fala para honrar pai e mãe? Porque Deus é pai e Jesus é filho. São a expressão perfeita de uma relação entre a Gênese e a sua semente. Irmão, guarda isso aqui. E eu tô debaixo de um temor do Senhor aqui. Eu creio que Deus está levando a gente para um novo lugar como igreja. Nessas últimas semanas isso está muito nítido através do púlpito. Alguém está recebendo isso? Alguém percebe isso? Deus está levando a gente para um lugar, e o convite dele é: vocês precisam permanecer caminhando debaixo do propósito, porque enquanto estiverem nesse lugar, todas as coisas vão cooperar. Pode vir o que for, se levantar quem se levantar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham debaixo do seu propósito. Alguém comigo diga amém. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Só permanece o que já está lá. Só permanece o que já está lá. Se a palavra que já está em você permanecer, e você que já está em Deus permanecer nesse lugar, peça a Ele o que você quiser e lhe será concedido. A gente vai sair desse lugar de viver em busca de um plano B. Você não foi chamado para viver de atalho em atalho, irmão. Você foi chamado para viver de promessa em promessa. Eu não estou dizendo que não são tentadores e que a gente não cai. Eu caio, você cai. Tem vezes que a gente acha até que está indo por um caminho bom. A Bíblia fala que o homem faz planos que aos seus olhos parecem bons. E está tudo bem errar, mas não está tudo bem permanecer no lugar do erro.
Como diz o pastor Márcio, santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Há um lugar de misericórdia, há um lugar onde a gente volta e esse lugar ressignifica, restaura, fecha a ferida, cobre as brechas, a nudez, nos empodera, nos dá uma segunda chance. Pedro, depois de ter a revelação que teve, eu acabei de falar sobre, nega Jesus por 3 vezes e ainda assim é chamado por ele, e ao pregar novamente, milhares têm uma experiência com o Deus da salvação deles. Por quê? Porque o evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Tá tudo bem se você errou, mas você não tem que aceitar esse lugar como sendo um lugar de habitação. Deus chamou para viver a promessa dele, aquilo que ele disse quando ninguém dizia, aquilo que ele viu quando ninguém via. Alguém comigo diga amém? 2 Coríntios 12:10, na versão A Mensagem, diz assim: a minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. A minha força brota da sua fraqueza, e quanto mais fraco eu me apresento, mais forte eu me torno. Salmos 9:9 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, Ele é uma torre segura na hora da adversidade, e os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aonde está a nossa esperança? Na promessa que o Senhor nos fez, e no autor e consumador da nossa fé. A nossa promessa só faz sentido porque foi Ele quem fez ela. A Bíblia fala: por não ter ninguém superior a si, por quem jurar, o Senhor jurou por si mesmo. Por que eu creio que a promessa é infalível? Porque ela é expressão de um Deus infalível. Por que eu creio que a promessa é inquebrável? Porque ela é a expressão de um Deus inquebrável. Por que eu creio que a promessa não é volúvel? Porque ela é expressão de um Deus inabalável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Todas as coisas podem mudar, mas o Senhor permanece imutável, inabalável. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo sempre. Alguém crê nisso? Diga amém. Então fica de pé no seu lugar. Eu quero finalizar com um texto que, principalmente para nós que estamos aqui vivendo coisas grandes, alguns de vocês que estão aqui talvez vivendo algo tão extraordinário na tua empresa, no teu negócio. Deus te deu uma posição, Deus te deu status, Deus te permitiu ser pai, Deus te permitiu sonhar. A gente tem que trazer à memória essa palavra. Alguém comigo ainda? Diga amém. 1 Coríntios 1:20, a banda pode vir aqui para liderar a adoração daqui a uns 2 minutinhos. 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Versículo 26. Irmãos, pensem bem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos. Aqui ele me descreve do início ao fim. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu. Fala comigo, Ele escolheu. Fala com autoridade, diga: Ele me escolheu.
Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Levante suas mãos, feche seus olhos, eu quero orar por você. Vamos, você pode celebrar Jesus antes disso. Faça isso. Vamos, se for para Ele, você pode fazer melhor. Vamos, alguém pode exaltar Jesus aqui. Vamos, alguém pode fazer barulho aqui nessa manhã. Aleluia! Será que alguém pode dizer bendito seja Jesus? Vamos, será que alguém pode dizer ainda bem que eu vi Jesus? Aleluia. Vamos, levante suas mãos, feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós declaramos sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre irmãos que vão ouvir essa palavra daqui a anos, 10 anos, 20 talvez. Eu oro por cada nação conectada, por cada voluntário, cada pastor, cada líder, cada discípulo. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, se não fosse a tua poderosa mão, nós não estaríamos de pé. O Senhor nos deu livramentos, o Senhor nos deu, Pai, proteção, cuidado, provisão. Somos porque o Senhor permitiu que fôssemos, temos porque o Senhor permitiu que tivéssemos, sabemos porque o Senhor permitiu que soubéssemos. O Senhor tem nos guardado até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é tudo em todos. O Senhor é aquele que faz a promessa e mantém ela de pé. O Senhor é aquele que permite a ferida e fecha ela e traz cura também. O Senhor é aquele que permite desertos, mas se revela no meio deles. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso, Pai, nós nos arrependemos todas as vezes que, mesmo tendo uma palavra de impossibilidade, nós preferimos nos mover debaixo de planos e de atalhos. Pai, homens fazem planos, traçam estratégias, algumas boas e outras com um intuito ruim. Alguns têm motivações dúbias, alguns tramam mal, fazem o mal, falam mal, mas nós sabemos que os passos de um homem bom são garantidos, preservados, estabelecidos pelo Senhor. Nós não permaneceremos no lugar da falta, da falha, da crise, porque nós reconhecemos que do Senhor vem as promessas, do Senhor vem as respostas. Pai, abre os céus e libera sobre nós aquilo que só o céu poderia nos dar. Eu oro por uma porção nova, Pai, do temor do Senhor. Eu oro por uma unção fresca que despedaça o jugo, Pai. Eu oro por uma unção que gera ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Pai, eu oro por uma igreja santa que caminha debaixo dos seus propósitos e vê toda a artimanha